Boa tarde, colegas. Vamos iniciar o plenário, sobre a revisão do Decreto-Lei, a proposta de revisão do Decreto-Lei 54, organizada pela FENPROF. Ahm, o meu nome é Ana Simões, sou coordenadora nacional da Educação Especial e da Educação Inclusiva na FENPROF. Sobre esta proposta de revisão, a FENPROF vai entregar uma posição, no âmbito da consulta pública, e decidimos fazer este plenário para também ouvirmos, os colegas. Ahm, Dizer que, vai haver um período, portanto, de debate, de colocar em questões, e optámos por não abrir nem o chat nem o QIA. Agradecemos que os colegas que queiram, colocar alguma dúvida, falar da proposta, fazer alguma declaração, seja o que for, levantem a mão na altura que, depois de eu acabar de falar, depois, eu direi quando é que será esse período. Levantam a mão, ligam a câmara, ligam o som e todos nós, iremos estar a ouvir-vos. Temos aqui conosco os dois secretários-gerais da FENPROF, José Feliciano Costa e Francisco Gonçalves. Vão estar connosco. O José Feliciano vai ter que sair daqui a pouco porque vai para uma televisão, falar, desta situação toda que temos, atualmente com os exames. Penso que seja isso, não é, Zé? E o Francisco Gonçalves daqui a pouco também vai ligar-se no telemóvel porque vai em viagem, mas estará também a acompanhar-nos aqui no plenário. Ahm, Antes de mais nada, então, vamos passar a palavra ao José Feliciano Costa. Obrigada. Então, caros colegas, boa tarde de facto, muito rapidamente, uma saudação a todos também. Como sabem, a FEMPROF enfim, tem uma posição muito firme na defesa do que é a escola pública, do que é a educação inclusiva. E, de facto, como sabemos, a escola pública tem feito tudo para que a educação inclusiva seja uma realidade. O que é certo é que, enquanto continuarem a faltar recursos, isto torna-se uma impossibilidade, e estamos a falar da falta de técnicos especializados, assistentes operacionais, e se isto não acontecer, de facto, as escolas têm dificuldades em atingir esses objetivos. Hoje, nós assistimos neste momento a um conjunto de políticas educativas que têm por objetivo desmantelar o que é o sistema público de ensino e do que vocês vão falar aqui hoje é mais uma peça desse retrocesso. De facto, porque é mesmo um retrocesso? É um retrocesso marcado por uma tentativa de classificação da inclusão. Isto acontece em alguns países da Europa, portanto, vamos imitar o que de pior existe por aí. Portanto, é o que acontece e diz-se que, de facto, a ideia central é dizer que nesta tentativa de classificação é o que temos para oferecer, é a proposta que é feita. Quem quiser, enfim, melhor procure. E aqui temos uma dicotomia entre o que é um sistema de educação e o que é um serviço público de educação, que é o que nós queremos. São coisas diferentes. Portanto, o que está aqui a ser apresentado, esta proposta da revisão do regime jurídico da educação inclusiva, é de facto isso. É mais uma peça e outra, de facto, é o que estamos a ver, os resultados, que é o caos nos exames, de um processo digitalizado falhado, de um processo de exames enfim, que devia ter rigor e seriedade no processo e que, de facto, foi posto em causa com as repercussões na vida dos alunos, na vida das escolas, dos encarregados de educação. Mas isto, evidentemente, tem uma origem. Tem uma origem e a FEMPROF alertou para isso: desmantelamento do Ministério da Educação. Tratámos isso em agosto do ano passado, quando começou este processo, a extinção de direções gerais, de GAITA, de GEST, de IGEP, de DGE, e de delegações regionais, evidentemente, e que, afastando quadros competentes, com larga experiência na gestão da administração educativa, e, de facto, os resultados estão à vista. Mas este é o ministro e é o governo,
fez isto. Este é o ministro, não é, que já dissemos claramente, não tem condições, no nosso entender, para continuar no cargo, mas não só por causa disto. Ministro que não consegue resolver o problema da falta de professores. Ministro que agravou, aliás, divulgou os números, mas é um problema que se tem agravado. É um ministro que vai apresentando medidas avulsas para um problema que não consegue resolver. É um ministro que, aliás, nomeadamente os planos de sucesso 1 e 2. É um ministro que encharca as escolas com horas extraordinárias, sobrecarregando os professores. É um ministro que não valoriza a carreira. Um ministro que, ao fim de 2 anos, quase 2 anos e meio, da revisão de um estatuto, ao fim de mais de uma dezena de reuniões, não consegue apresentar uma proposta que valoriza a carreira, mas é uma ministra, até mesmo no ensino superior, o ministro continua a apresentar propostas que mantêm os elevados índices da carreira docente e de investigação. É um ministro que, na recuperação do tempo de serviço, fez apenas o inevitável, resultante da luta dos professores, mas que ficou muito aquém, enfim, porque houve milhares que não recuperaram, e evidentemente isto tem que ser dito, mas continuam as ultrapassagens. É um ministro que, nas propostas que tem para a formação de professores, não aposta nada, aliás, nem sequer consegue vagas para a profissionalização dos que vão vinculando com vinculação, nos concursos de vinculação extraordinária com habilitação própria, e, portanto, é um ministro que não tem condições para exercer o cargo. Mas atenção, se aproximam aí outras peças, nomeadamente a questão da fusão de ciclos, esta da educação inclusiva é uma delas, os novos concursos, por exemplo, que acaba com o mecanismo de vinculação, e uma reforma do Estado que tem sido anunciada e que tem que estar concluída. Aliás, o Ministro da Reforma Educativa anunciou que tem que estar concluída até ao final do ano. E nós já vimos os resultados do que é a reforma do Estado neste processo de exames que acabou agora. E, portanto, esta é uma luta que vai exigir de todos nós, enfim, uma grande capacidade de mobilização, uma grande resistência, mas hoje vamos falar disso tudo também, de certeza, mas exclusivamente do que é esta revisão do regime jurídico da educação inclusiva. E, portanto, obrigado pela vossa presença, obrigado, Ana, também, e um bom plenário. Obrigada, Zé, e também boa intervenção na televisão para onde vais, para a comunicação social. Então, colegas, nós íamos então começar aqui com o nosso plenário propriamente dito, e eu ia passar aqui um PowerPoint só para nós mais ou menos nos orientarmos na nossa reflexão sobre esta proposta. Vou compartilhar aqui o PowerPoint. Então, ah, é sobre esta proposta de revisão do Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, que nós estamos aqui reunidos hoje. Ah, sem fazer qualquer ideia desta proposta surgir agora, surge esta proposta mais uma vez, tal como aconteceu no governo do PS, mais uma vez vem esta proposta no final de julho, ainda mais tarde do que o Decreto-Lei 54. E diz esta proposta que é com base no estudo. Ai, desculpem, que eu agora aqui perdi-me. Você está compartilhando a tela, mas eu vou parar. Peço desculpa, que eu baralhei aqui. Ok, vamos lá outra vez. Ok. Pronto, então dizia eu que esta proposta refere que é apresentada esta revisão com base na avaliação externa, avaliação da educação inclusiva, realizada pelo ISCTE. Este estudo foi apresentado no final do ano passado, em 2025,
mas nada previa que fosse a avaliação que fala o Decreto-Lei 54, da avaliação obrigatória que o Governo tem que fazer, que o Ministério tem que fazer de aplicação, de implementação do Decreto-Lei. E, portanto, aparece-nos agora este estudo que foi realizado pelo Luís Capucha e pelo Paulo Pedroso. Aparece-nos agora este estudo como sendo a avaliação externa da implementação do Decreto-Lei 54. Pronto, aparece esta proposta que está em discussão pública até sexta-feira, dia 17 de julho, hum, assim, sem qualquer enquadramento, sem qualquer intenção, pelo menos, de ouvir, seja quem for, deixando mais uma vez tudo para esta discussão pública, para a entrega de posições, que depois não sabemos muito bem quem é que entrega o quê, o que é que as posições dizem, porque depois o que aparece já publicado possivelmente não vai alterar muito do que está aqui, como tem acontecido noutros diplomas em discussão pública anteriormente. Nós vamos basear-nos nestes dois documentos. Do lado esquerdo, a proposta de revisão do decreto-lei e aqui, deste lado, uma síntese desta proposta, e são estes dois documentos que nós podemos analisar, porque neste momento o modelo em si não está completo. E eu digo o modelo em si porque isto não é uma revisão. Esta proposta não é uma revisão do Decreto-Lei 54. Esta proposta é outro modelo. Outro modelo. Não estamos a falar aqui das mesmas coisas do 54, estamos a ir muito mais longe, em termos de um modelo economicista, de um modelo ideológico, porque o que estamos aqui a ver, vai um pouquinho além do que se entende e do que se defende por educação inclusiva, porque estamos a falar de um modelo de externalização de respostas. E esta externalização de respostas, vamos ver um pouquinho mais à frente, vai nos levar a alguns anos atrás, em que o assistencialismo era o modelo em prática para dar resposta às crianças, aos jovens, aos alunos com qualquer tipo de deficiência. Há uma grande precipitação para entrar em vigor este novo modelo. Vimos com a pressa da implementação do Decreto-Lei 54, sendo publicado no dia 6 de julho, para entrar em vigor no dia 1 de setembro, o caos que causou nas escolas. As escolas não estavam preparadas, os professores não estavam preparados, os técnicos especializados não estavam preparados, os assistentes operacionais não estavam preparados, as direções das escolas não estavam preparadas, e teve de ser pouco mais de um mês a implementação de um novo modelo, de um novo paradigma. Agora, este governo pretende também esta grande precipitação em implementar este novo modelo, quando nós sabemos que, pela leitura que demos da proposta, faltam pelo menos 10 ou 11 diplomas legais para nós percebermos a dimensão e a operacionalização concretamente deste novo modelo. E, portanto, isto vai levar, e é dito na proposta, à aplicação, à implementação em simultâneo de dois modelos diferentes.
uma vez que não há publicação de diplomas que são necessários para a implementação deste novo modelo. O Ministério diz que continua em vigor o 54. Mas, se existirem novas sinalizações, o modelo a aplicar é o novo modelo proposto por esta revisão, por esta proposta. Não percebemos como é que, aparecendo novas sinalizações, nós vamos implementar um modelo que ainda faltam pelo menos 10 ou 11 diplomas para nós percebermos como é que ele funciona. A não ser que as novas sinalizações fiquem a aguardar que esses diplomas sejam publicados. E pronto, e aqui já sabemos quem é que vai sofrer com esta precipitação, são as escolas, são os professores, são os técnicos, mas são sobretudo os alunos. E esperemos que não fiquem para trás à espera que o governo publique a legislação que falta, devido a esta precipitação de implementação deste novo modelo. Este novo modelo vai trazer mais sobrecarga de trabalho para os titulares de turma, para os docentes do regular. Ainda há pouco o Zé Feliciano Costa falava que este ministro tem sobrecarregado os professores. Pois bem, ainda não está satisfeito com essa sobrecarga, porque esta proposta leva a uma maior sobrecarga de trabalho para os titulares de turma. E já vamos ver como, dizendo apenas que esta sobrecarga na proposta fala apenas da componente não letiva, mas, como é óbvio, se esta proposta for para a frente, a sobrecarga de trabalho tem que ser na componente não letiva de estabelecimento, retirando outras tarefas que os professores têm para fazer, porque não pode ir para a componente individual, que é o único horário que o professor tem para preparar as suas aulas. E, portanto, esta sobrecarga de trabalho, este trabalho que vão ter a mais, tem que entrar na componente de estabelecimento e não ficar para a componente individual. Depois, este novo modelo tem uma alteração de aplicação, porque prevê um percurso educativo, o apoio no percurso educativo dos 0 aos 18 anos, dos 0 à escolaridade obrigatória, ao fim da escolaridade obrigatória. Introduz aqui e inclui aqui o Sistema Nacional de Intervenção Precoce para a Infância, que neste momento é um sistema à parte do Decreto-Lei 54. Não sabemos o que é que isto irá dar, não é? Porque em alguns sítios o SNIP funciona muito bem. Esta proposta é assumidamente com base neste Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, mas vamos ver se este englobar, se este integrar do novo modelo não irá diluir todas as boas práticas que têm vindo a ser construídas ao longo de muitos anos na intervenção precoce. E depois também a FENPROF não compreende outra coisa. Se nós estamos a propor um novo modelo, se este novo modelo tem a preocupação de ter um percurso educativo desde os 0 aos 18 anos, e considerando esta proposta que há a possibilidade dos alunos com medidas adicionais fazerem o prosseguimento de estudos, porque é que não se inclui nesta proposta as regras também aplicáveis ao ensino superior? A FENPROF há muito tempo que exige uma legislação para os alunos com necessidades específicas a frequentar o ensino superior, e consideramos que esta é uma oportunidade, caso esta proposta entre em vigor, seja aplicada, de se incluir aqui também
as regras para o ensino superior, de continuidade neste percurso educativo e também incluir o ensino superior. Depois, como eu disse ainda há pouco, falta publicação de muitos diplomas e não se consegue entender o funcionamento integral do novo modelo. Há aqui questões que são necessárias para nós percebermos a operacionalização de todo este modelo e não estão claras neste momento. Há uma excessiva hierarquização do sistema, com a criação de um sistema nacional, de apoio à inclusão, e tudo isto é tudo muito hierarquizado. E depois, a FENPROF ainda não percebeu qual é o papel, a função do docente de educação especial neste novo modelo. E vamos ver mais concretamente porque é que dizemos isto. Ora, começando mesmo na proposta, o preâmbulo continua a referir uma concepção de inclusão, de educação inclusiva, de escola inclusiva, mas a concepção que este governo tem de educação inclusiva, de inclusão, é diferente da que a FENPROF tem vindo a defender. A FENPROF e outras organizações, mas neste caso a FENPROF. Há aqui uma diferença muito grande de concepção de inclusão. E no articulado, no preâmbulo, parece que as coisas até poderão estar mais ou menos de acordo com o que tem vindo a ser a implementação do 54, mas depois no articulado nós percebemos que não é a mesma concepção de inclusão. No preâmbulo, também temos a questão em que é escrito que há um compromisso do governo de reforço da qualidade, equidade e efetividade das respostas educativas, referindo também que há constrangimentos do 54, que não decorrem do quadro conceptual, mas da fragilidade ao nível da sua operacionalização, nomeadamente pela insuficiência de operacionalização e limitação na mobilização e afetação de recursos especializados. Esta é uma das questões que nós FENPROF, desde a discussão da proposta de Decreto-Lei 54, que nós referimos que o mencionar que este conceito, este conceito de inclusão, utilizando apenas os recursos humanos, materiais existentes nas escolas, disponíveis nas escolas, não iria funcionar. Concordamos com a concepção de inclusão que está no Decreto-Lei 54, sempre concordamos, mas faltam os recursos necessários para dar todas as respostas que os alunos necessitam nas escolas. E isso falhou redondamente e tem vindo a falhar. Esta proposta vem falar disso, vem colocar essa questão, mas depois vamos perceber que a tal concepção de inclusão é um bocadinho diferente quando falamos realmente na operacionalização e nos recursos para dar as respostas. Depois, também dizer que no preâmbulo é referido que esta proposta é o resultado de auscultação de várias entidades, nomeadamente o Conselho Nacional de Educação, o Conselho das Escolas, mas também e principalmente a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, a AEP, que já não se chama assim, já se chama CNEF, mas o Ministério, se calhar, pronto, não estava distraído, não viu, mas ouviram a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, ouviram a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, ouviram a União das Misericórdias Portuguesas, e por aqui, colegas, percebemos desde logo, desde o preâmbulo,
que a oferta de respostas não vai ser no âmbito de oferta pública das respostas na escola pública. Vão ser utilizados dinheiros públicos, sim. Mas esta oferta vai ser principalmente dada pelos privados. E daí eu ter falado ainda há pouco da questão do assistencialismo, porque nós já muito lá atrás também vimos esta resposta dada pelos privados, nomeadamente pelas instituições de educação especial que estavam ligadas a instituições de solidariedade social, precisamente, e também estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. E, portanto, isto tudo leva-nos a pensar que a concepção de inclusão é mesmo diferente da que nós defendemos. Depois temos então aqui ah, esta, esta imagem ah, que vem no documento síntese de apoio à proposta de revisão. E aparece então aqui o Sistema Nacional de Apoio à Inclusão, o SNAI. Este SNAI vai abranger todas as crianças e jovens desde os 0 até aos 18 anos de idade. E mais uma vez colocamos aqui a questão, e porque é que, tendo a possibilidade de prosseguir estudos, porque é que não se integra também aqui o ensino superior, porque o ensino superior neste momento não tem qualquer legislação para dar resposta aos alunos com necessidades específicas que chegam ao ensino superior. Pronto, este é a questão que está aqui, este modelo integrado de apoio à inclusão. Nós agora vamos ver aqui também quais são os novos conceitos que vão aparecendo, e cá está o SNAI, o Sistema Nacional de Apoio à Inclusão. É este sistema que vai estar permanentemente em todo o percurso educativo dos alunos. Vai surgir também um plano de desenvolvimento integral. O plano de desenvolvimento, o PDI, é um documento único que agrega toda a informação do aluno, desde o momento da sinalização até ao fim do seu percurso educativo. Depois também aparecem aqui as ELAI, que são as equipas locais de apoio à inclusão. Já vamos ver depois um bocadinho mais à frente. O GAI, que é o gestor de apoio à inclusão, e aqui temos o gestor de apoio à inclusão da EMAEI e o gestor de apoio à inclusão da ELAI. Estes gestores são os responsáveis pela coordenação de todo o processo deste percurso educativo do aluno. E temos ainda os SCAI, os Centros de Competências para a Acessibilidade e Inclusão. Então, a estrutura que nos é apresentada também no documento síntese de apoio à proposta de revisão do Decreto-Lei é este. Portanto, esta é a estrutura do SNAI. O SNAI integra 3 ministérios: a Educação, a Ação Social, Trabalho, Saúde e a Saúde. Vai ter um coordenador nacional. Não sabemos qual é a área que será privilegiada para este coordenador nacional. No caso do SNIP, e sendo este um modelo que vai buscar a estrutura ao SNIP, no caso do SNIP, o coordenador nacional é da Ação Social. Depois vamos ter a coordenação nacional, que será um representante de cada ministério. Depois temos aqui os núcleos de supervisão técnica,
que nesta imagem aparece entre a coordenação, o coordenador e a coordenação nacional e as subcomissões, mas no articulado da proposta, estes núcleos de supervisão técnica aparecem entre as subcomissões e as equipas locais. Portanto, não sei se foi a mesma pessoa a fazer os dois documentos ou se ainda há aqui alguma dúvida, mas o que é certo é que estes núcleos de supervisão técnica vão estar a supervisionar como é que os procedimentos são implementados e garantir que há uma harmonização nos procedimentos para os alunos. Depois aparecem as subcomissões de coordenação regional, em que estas subcomissões têm um representante de cada ministério também, e depois aparecem então as equipas locais de apoio à inclusão, as ELAI, que irá integrar elementos dos três ministérios também, não sabendo nós, e no que nos diz respeito em termos do Ministério da Educação, como é que serão colocados os docentes, que docentes é que vão ser colocados nestas equipas. Até porque reparem que aqui ao lado destas equipas está aqui um serviço, um organismo da comunidade que eles incluem nesta estrutura, neste modelo, que são as autarquias, e, portanto, não sabemos se poderá ser através das autarquias que são colocados aqui os docentes nas equipas locais de apoio à inclusão, iniciando-se assim o processo de municipalização da educação no que diz respeito aos docentes. Portanto, temos que ver, temos que esperar para ver se este modelo for realmente para a frente, o que é que a legislação que falta publicar nos vai dizer sobre estas equipas. E depois aparece aqui a escola. Aparece aqui a escola. Mas a escola, nós já vamos ver que é uma coisa assim, está aqui nesta estrutura, mas a operacionalização pode não ser no âmbito desta estrutura. Vamos tentar ver o que é que diz mais à frente. Então, em relação às medidas universais e às medidas seletivas, que continuam a aparecer, portanto, as medidas continuam a ser as universais, seletivas e adicionais. Em relação às medidas universais e seletivas, diz a proposta que é da responsabilidade da escola e da EMEI, com a diferenciação pedagógica e a aplicação do desenho universal para a aprendizagem. Isto vai ser aplicado, implementado pelos docentes do regular, pelos docentes titulares de turma. Depois, diz o articulado também que, sempre que necessário, pode envolver a articulação do docente de educação especial enquanto recurso de apoio para as medidas universais e para as medidas seletivas, sempre que necessário, em parceria com o docente de educação especial. Nós aqui não sabemos qual é realmente o papel do docente de educação especial. Mas sabemos, percebemos que estas medidas universais e medidas seletivas vão ser da responsabilidade do docente do regular. E se a EMAEI considerar que é necessário que o docente de educação especial dê algum apoio ao docente do regular, então esse apoio é solicitado e é prestado. Depois temos as medidas adicionais. Ora, se as medidas universais e seletivas não conseguirem os resultados de sucesso escolar, de sucesso educativo, que se prevê para os alunos, então aplicam-se as medidas adicionais. E quando se aplicam as medidas adicionais, sai a EMAI e entra a ELAI. A ELAI vai então
ser um recurso para implementar as medidas adicionais e é a lei que vai ver na comunidade quais são os recursos e os serviços externos que existem, vai ver a possibilidade de o apoio ser dado noutros contextos educativos, através das autarquias, vai ver como é que poderão dar o apoio, nomeadamente, como eu disse ainda há pouco, não sabemos se será então por aqui o início da municipalização da educação, com a colocação de docentes através das autarquias, e pode recorrer ao docente de educação especial, dizendo na proposta que a ELAI pode contar com a intervenção do docente de educação especial enquanto dinamizador, articulador e especialista de meios e materiais de aprendizagem. Em nenhuma parte da proposta fala do apoio direto aos alunos. E, portanto, nós não sabemos muito bem qual é realmente a função que esta proposta atribui ao docente de educação especial. Vai ter um apoio direto com os alunos? Vai ter um apoio indireto? Vai ser apenas apoio indireto? Colegas, é que se isto for só em termos de apoio indireto, e nós sabemos que era também uma dúvida que nós tínhamos com a aplicação, com a implementação do 54, e que depois as escolas conseguiram organizar-se de forma a que os alunos não deixassem de ter o apoio direto dos docentes de educação especial. Mas nós, neste momento, não temos a certeza que isso vai continuar a acontecer. E não temos a certeza porquê? Porque já este ano o Ministério da Educação autorizou que docentes de educação especial deixassem os seus alunos da educação especial e fossem ser titulares de turma de acordo com a sua formação inicial. E por muito que nos custe, isto é legal, porque a formação adequada, que está legalmente contemplada na legislação, a formação adequada dá para fazer tudo dentro das escolas. E no caso da educação especial, foi muito importante para alguns diretores tapar a falta de professores do pré-escolar e do primeiro ciclo, retirando o apoio aos alunos da educação especial, desviando os docentes da educação especial para as turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo. E, continuando a haver falta de professores, se houver apenas o apoio indireto, os docentes de educação especial poderão ficar com horários zero, porque serão necessários um ou dois por agrupamento, ficarão em horário zero e poderão ser distribuídos para os níveis de ensino de acordo com a sua formação inicial e para as turmas onde há falta de professores. Gostaríamos de saber mais concretamente qual é o objetivo do Ministério da Educação para os docentes de educação especial, que não está claro nesta proposta que apresentam agora. Então, nós temos os recursos e os serviços de apoio disponíveis na escola, porque nesta proposta também vem lá claro que os recursos e os serviços são os que estão disponíveis na escola e que têm e que são para uma resposta predominantemente pedagógica e escolar, são da responsabilidade da escola e da EMAEI. Mas tudo o que vá para além disto, quando há necessidade de uma articulação intersetorial a nível local, intersetorial e interministerial, da educação, da ação social e da saúde,
Quando há necessidade de apoio técnico às escolas, profissionais dos três ministérios, uma resposta mais integrada, com a mobilização de recursos mais especializados ou articulação entre educação, saúde, segurança social, família e comunidade, entra esta nova estrutura que é a ELAI, que é a Equipa Local de Apoio à Inclusão, que é a estrutura operacional do SNAI, do Sistema Nacional de Apoio à Inclusão. E aqui eles assumem que a EMAEI e a ELAI são coisas diferentes, atuam em espaços diferentes, evitando assim que os processos sejam tratados com o mesmo grau de complexidade. Eles estão a assumir que o grau mais complexo, em termos das medidas adicionais, não é responsabilidade, ou vai deixar de ser responsabilidade da EMAE que está na escola. Vai passar a ser da responsabilidade da ELAI, que é uma estrutura fora da escola. Depois, em relação ao PDI, é um documento único com toda a informação do aluno, com as medidas seletivas e ou adicionais. Portanto, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Integral, apenas vai ser elaborado quando há medidas seletivas e ou adicionais. Há aqui uma curiosidade que eu gostava de vos dizer, e que, ligando com o que eu disse no início, das entidades que foram ouvidas, auscultadas para esta proposta de legislação, é curioso que este PDI, assim esta sigla, também já existe nas CERSIs. Chamam-lhe Plano de Desenvolvimento Individual. Pronto, mudaram de individual para integral. Mas é curioso que é a mesma sigla. Portanto, se calhar foi distração, não sei. Depois os SCAIs. Os SCAIs são os atuais CRTIC, mas com uma diferença. Porque estes SCAIs não vão ter docentes, porque os docentes vão ser necessários para as turmas onde há falta de professores. Portanto, o SCAI vão ser estruturas especializadas do sistema educativo integradas no SENAI. É uma rede nacional de centros prescritores de produtos de apoio. Integra médicos, terapeutas, enfermeiros, psicólogos. E são estes centros que vão prescrever, portanto, é uma estrutura somente clínica, médica, que vai prescrever os produtos de apoio. E, portanto, há já aqui uma diferença em relação aos atuais CRT. E depois temos os CRI, os Centros de Recursos para a Inclusão, que já existem com a implementação, ou que passaram a existir com a implementação do 54, vão aparecer aqui, aparecem aqui nesta proposta, colegas, com uma, com um destaque, com um poder de decisão, com um poder muito grande deste novo modelo, deste novo sistema, que vai estar, estes CRI vão estar desde o início do percurso educativo até ao final do percurso educativo, em várias áreas. Diz a proposta que estes CRI são recursos especializados existentes na comunidade que apoiam e intensificam a capacidade das ELAI e das escolas. Portanto, tem a mobilização de medidas adicionais. Portanto, os CRI vão implementar medidas adicionais de acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma. Promovem e apoiam os processos de transição para a vida pós-escolar. Participam na concepção, implementação e monitorização dos planos de desenvolvimento integral em articulação com as ELAI, as EMAEI, os docentes, as famílias.
Colegas, com o 54 surgiram muitos CRI, principalmente de natureza privada, não é? Muitas empresas surgiram recebendo os subsídios da Segurança Social, os subsídios de educação especial, recebendo um valor e pagando um outro valor menor aos profissionais que trabalham para essas empresas. E eram esses profissionais que iam às escolas dar o apoio que as escolas não tinham. Neste momento, o que está aqui é muito mais dinheiro para estes CRIs, uma intervenção muito maior no processo e no percurso educativo dos alunos, e, como é óbvio, estes CRI serão, tal como já são hoje, empresas privadas ou empresas em instituições de educação, empresas não, ou empresas privadas, ou estes CRI estão também nas antigas instituições de educação especial, como as SERSIs, as APPC, APACDM, etc. E, portanto, vão proliferar muitas mais empresas, e vamos ver, não é? Os dinheiros públicos, em vez de serem investidos na escola pública, para que a escola pública dê as respostas necessárias que todos os alunos necessitam, o dinheiro público, este Ministério, este governo, vai financiar os privados para dar estas respostas. Depois temos o CAA, que aparece também nesta proposta, quer no preâmbulo, quer no documento síntese da proposta de revisão, referindo que o CAA, o Centro de Apoio à Aprendizagem, não é um espaço físico confinado numa sala, como em algumas escolas ainda hoje existe. O CAA não é a antiga unidade que nós tínhamos antes do Decreto-Lei 54. O CAA, o Centro de Apoio à Aprendizagem, são todos os espaços físicos da escola, são todos os espaços da comunidade que podem ajudar a dar uma resposta mais correta, mais favorável ao sucesso educativo dos alunos na escola. E, portanto, esta proposta vem dizer que há uma grande confusão em algumas escolas ainda, por causa do CAA, que não é um único espaço físico confinado numa sala. Pronto. Depois também vem dizer que o que é anunciado é que os pais e os encarregados de educação vão ter uma maior intervenção, um maior poder de decisão. Bom, colegas, é assim, depois no articulado nós percebemos, e não percebemos ainda tudo. As medidas universais vão ser apenas comunicadas, a decisão é da escola, da EMAE e dos professores, e vão ser apenas comunicadas aos pais e encarregados de educação. As medidas seletivas e ou adicionais carecem de uma aprovação formal dos pais e encarregados de educação. Mas se os pais e os encarregados de educação não concordarem com a proposta de medidas seletivas e ou adicionais, podem anexar ao processo do seu filho os fundamentos pelos quais, pronto, né, não concordam. Depois, parece-nos que vai haver aqui um mecanismo de mediação. Portanto, a escola vai apresentar os seus argumentos para as medidas que propõe, os pais vão apresentar os seus argumentos
para a não aceitação das medidas que são propostas e, esgotados os mecanismos de mediação, os pais podem requerer a reapreciação da decisão. Ora, se não há entendimento, nós não conseguimos perceber muito bem o que é que se passa a seguir. Os pais pedem a reapreciação, a escola vem dizer quais são as medidas outra vez, os pais vêm dizer que não aceitam aquelas medidas e o aluno continua a ter apoio, passa a ter apoio, deixa de ter apoio, não se consegue perceber o que é que está depois subjacente à operacionalização desta aprovação formal e da não aceitação por parte dos pais. Vamos ter um novo manual de apoio, que é da responsabilidade desta entidade, que todos nós já ouvimos falar, dá uns dias, dá umas semanas para cá, não é? Que é o Educa. Este instituto é o que neste momento é responsável pelo caos que está criado, em relação aos exames. Mas vai ser este instituto o responsável pelo manual de apoio, que, pelos vistos, vai ser novo e aquele que temos de apoio ao 54 vai deixar de estar a ser utilizado porque vai aparecer um novo. Não sabemos é quando. Este é uma das regulamentações que nós não sabemos quando é que vai sair, e as novas sinalizações, volto lá atrás, a partir de setembro, não sei como é que vão ser feitas, porque um, não há o material de apoio necessário, legal, para começar esta implementação deste modelo. O que significa que no próximo ano vai ser mais uma vez o caos, como foi há uns anos, em 2018-19, com a aplicação do Decreto-Lei 54. E, mais uma vez, volto a dizer que quem vai sofrer com isto tudo são as escolas, são os professores, são os pais, tudo certo, são os técnicos, mas principalmente são os alunos. E isso preocupa-nos muito. Depois também diz que a IGEC vai acompanhar e avaliar as práticas inclusivas de cada escola. Depois vai acompanhar as práticas inclusivas, vai ver se as turmas estão ou não com a dimensão que devem estar. Não há nada que indique nesta proposta que as turmas vão ser reduzidas. Não há nada que indique que as turmas vão ser reduzidas. Se as turmas vão ser reduzidas, era bom que viesse aqui referido, porque na organização das turmas, poderá haver alguma dúvida e poderá levar-se ao máximo, não é? A IGEC, a atuação que tem atualmente, nós também sabemos que se estiverem 3, 4, 5, 10 alunos com RTP, a IGEC não propõe que a turma seja dividida em dois ou em três, e diz que, pronto, opá, não há condições, tem que ser assim. Apesar da legislação obrigar a que as turmas tenham apenas dois alunos com RTP, com medidas e com a turma reduzida. Então, colegas, para terminar, o que é que está aqui em causa? Depois disto tudo que eu estive aqui a dizer, os colegas hão de ter mais questões, levantar mais dúvidas, ler coisas ou interpretar coisas que nos passou um bocado ao lado, e por isso agradecemos que os colegas se inscrevam, e podem começar a fazê-lo desde já. Portanto, quem quiser intervir, quem quiser colocar alguma dúvida, dar a sua opinião, pedimos que levante a mão e depois nós já iremos chamar, porque o que está aqui em causa é a escola e a educação inclusiva. O que está aqui em causa é
o apoio a prestar aos alunos dentro das escolas e pelas escolas, e, para além disto, é, de uma forma geral, a qualidade do apoio a prestar aos alunos, a todos, a todos os alunos. Por isso, a FENPROF sempre defendeu e defende que todo o tipo de respostas que os alunos necessitam na escola têm de ser dadas na escola e pela escola. Por isso, defendemos, até antes da entrada em vigor do 54, defendemos que todos os apoios que o aluno necessita em contexto escolar devem ser dados na escola e pela escola. Tem falta de um terapeuta da fala, esse terapeuta tem que existir na escola, no agrupamento. Tem falta de um psicólogo, esse psicólogo tem que existir para dar resposta a esses alunos, para além dos outros, a esses alunos. Tudo isso deve estar na escola. É necessário um apoio, mais da parte da saúde? Ok? Deve existir na equipa multidisciplinar um enfermeiro para o agrupamento, para trabalhar no agrupamento. E isto foi sempre o que nós defendemos. A FENPROF vai enviar a sua posição, no dia 17, portanto, é o limite do prazo para a discussão pública. Vai enviar a sua posição, mas no dia 16, na quinta-feira, solicitámos uma reunião, ao Ministro da Educação e vamos estar no Ministério, a FENPROF e outras organizações, a Pró-Inclusão, o Sindicato Nacional dos Psicólogos, a AFOMOS, dos docentes de língua gestual, a Federação Nacional de Associações, dos Surdos, a Associação Europeia de Intervenção Precoce na Infância, a Pais em Rede, a Federação da Função Pública, que integra, que representa os não docentes e os técnicos, o STAL, que representa os trabalhadores da administração local, e muitas outras organizações que eu agora peço desculpa, mas não tenho aqui à minha frente, mas vamos estar no dia 16 a entregar em mão as posições de cada organização, porque todas achamos que o que está aqui mesmo em causa é o apoio e a qualidade do apoio nas escolas e dado pelas escolas aos alunos com necessidades específicas. E o que está aqui em causa é a educação inclusiva, é a educação e a resposta e a equidade para os alunos com necessidades específicas, mas também a formação social e pessoal dos outros alunos que estão a interagir com os alunos com necessidades específicas e que, na nossa opinião, deve continuar a ser assim nas escolas, com todos eles. E vou interromper então aqui o compartilhamento. Eu agradeço terem estado a ouvir-me tanto tempo, mas isto é muita coisa.